Olá, amigos e irmãos inscritos no canal Segredos Subliminares. Vamos dar continuidade ao estudo sobre Apocalipse, e neste vídeo vamos ver o capítulo 2. As 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O Senhor anda no meio do seu povo. A igreja não é um elemento de pedras e paredes, mas homens e mulheres de Deus que o servem. Conheço as tuas obras e teu trabalho e a tua paciência, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Alguns defendem que não podemos apontar o erro e a mentira, mas pôr à prova aqueles que servem a Deus e são mentirosos é algo aclamado pela palavra, e uma época que a apostasia tende a tomar conta no meio da igreja. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é considerado aquela alegria de servir a Deus como fazíamos no início, quando conhecemos ao Senhor. Precisamos voltar a este amor e sair do esfriamento espiritual. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei sobre ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Muitas heresias começaram a surgir na igreja do primeiro século. Entre elas estava a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas é identificado como formações de hierarquias superiores nas igrejas, cargos eclesiásticos que colocavam alguns em posição elevada em relação aos outros. Pois nós sabemos que a igreja não é uma hierarquia, mas sim membros de um só corpo, no qual o cabeça é o Messias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A revelação traz muitas promessas aos que vencerem a provação, entre elas a promessa de comer da árvore da vida, ao qual Adão e Eva perderam o direito, e que dava a vida eterna. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Muitos judeus que se consideravam os ramos naturais, seguindo a revelação, não era nada mais que sinagoga de Satanás, já que muitos deles negaram a Jesus e rejeitaram o verdadeiro Messias. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seguir a Deus nunca foi um convite para o mar de rosas. Os primeiros cristãos sofreram muitas perseguições, e muitos foram presos, açoitados e martirizados pelo amor ao Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Nós sabemos que não existe apenas a primeira morte, a morte física. Existe a segunda morte, que é a morte espiritual. Então, aquele que vencer a provação, não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus é a palavra, o verbo. Ele é a espada de 2 fios. Ele se tornou carne e habitou entre nós. E a palavra é mais penetrante que uma espada de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias que Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas de Pérgamo foi discípulo do apóstolo São João Evangelista, durante o reinado de Nero. Neste tempo, todos aqueles que se recusavam a oferecer sacrifícios aos deuses, viviam sob ameaça do exílio e execução por ordem do imperador. Apenas por ensinar a palavra e convencer as pessoas de Pérgamo a pararem de oferecer sacrifícios. E Antipas provocou a ira dos sacerdotes pagãos, devido à sua relutância em atender às exigências de se oferecer sacrifícios aos deuses. Antipas foi capturado e levado ao templo de Ártemis, onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho, onde geralmente aconteciam os sacrifícios. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel.
para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. A doutrina de Balaão era lançar maldições sobre os servos de Deus e incentivo de se voltar para a idolatria. Isso está em Números capítulo 22. A doutrina de Balaão é uma doutrina que ainda perdura, pois assume outras formas. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei sobre ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e nesta pedra branca um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. No deserto, quando o povo de Deus saiu do Egito, eles foram alimentados com o pão que vinha dos céus, chamado de maná. Jesus afirmou que ele é o verdadeiro pão que desce do céu. Ele é a palavra e precisamos nos alimentar da palavra e viver dela. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as suas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel também é um modelo da falsa profeta que perdura em todos os tempos. Os falsos profetas sempre existiram, portanto toda falsa profetisa é uma Jezabel. Jezabel é uma personagem real. Jezabel foi casada com o rei Acabe de Israel. O significado do nome Jezabel ou Jezebel é Baal exalta, ou Baal é marido. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. A fornicação, assim como o adultério, não é meramente um ato sexual impuro. Espiritualmente falando, é a mistura de crenças e adoração aos falsos deuses, abandonando a pureza e desrespeitando o verdadeiro marido, que é o Senhor, o nosso Deus. Portanto, todos aqueles que se curvam para a idolatria estão fornicando e adulterando. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. A religião de Jezabel é uma doutrina ocultista e satânica, e os que participavam tinham comunhão com as profundezas de Satanás. Era uma religião cabalística e oculta, no qual envolvia a adoração de anjos caídos e a revelação através deles. Mas o que tendes, retende até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu também darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-te-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Embora alguns pensem que as mensagens para as 7 igrejas são mensagens históricas apenas para as 7 comunidades da Ásia da Antiguidade, elas vão muito mais além disso. As profecias e revelações carregam significados muito profundos e espirituais. Além disso, é uma mensagem pessoal para todos os cristãos, pois a igreja somos nós. Nós somos o templo e temos uma menorá impressa na nossa alma, que são os nossos 7 centros emocionais. A menorá, o castiçal de 7 lâmpadas e as suas 7 rodas correspondem perfeitamente a esses 7 centros. Cada tubo que flui o azeite para acender as lâmpadas se conectam com a energia do nosso ser e do nosso templo pessoal. Todo templo tinha um castiçal de 7 lâmpadas, e se nós somos o templo, nós também temos essa menorá em nós. Temos a lâmpada da mente, da terceira visão, da garganta, que corresponde à nossa fala, do coração, das emoções, do ventre e da nossa parte sexual. Temos, portanto, que ter consciência deste castiçal em nós, para que as 7 lâmpadas da nossa alma estejam sempre acesas. É muito profundo o significado dessas 7 rodas. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e vocês também podem ler o livro As 7 Rodas da Alma. O Messias disse: Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E o Messias, quando entra no nosso templo para cear conosco, ele passa a andar pelos nossos 7 castiçais de ouro e conhece todas as nossas obras. Uma coisa impressionante é que a menorá foi confeccionada no padrão da árvore de amendoeira. Essa árvore dá um fruto semelhante à nossa glândula pineal.
que é o órgão que nos permite trabalhar com a terceira visão espiritual ligada à nossa fé. A igreja de Sardes corresponde à nossa mente. A mente é chamada também de coração, por isso está ligado ao primeiro amor. Nosso sistema mental comanda todo o nosso corpo, já que o Messias é a cabeça da igreja. A igreja de Esmirna era considerada pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Ela está ligada à terceira visão, os olhos do coração, ligada à nossa fé. Através da glândula pineal, que é um órgão físico, nós temos a capacidade de imaginar, meditar e visualizar a palavra de Deus. Este era o dom de Jeremias, o profeta que imaginava e contemplava a vara de amendoeira. Ele imaginava a palavra de Deus, pois imaginando, ele trazia as verdades de Deus para a realidade. E Deus se agradava, porque ele deseja que nós venhamos meditar e imaginar a sua palavra, pois ele vela pela palavra para cumprir. A igreja de Pérgamo é a garganta, por onde saem as nossas palavras. Devemos imaginar e falar a palavra. Ela é uma espada aguda de 2 gumes. Essa igreja foi advertida a não seguir a doutrina de Balaão, não usar a boca para amaldiçoar ninguém. A igreja de Tiatira corresponde ao nosso coração. Este coração não é o coração mental, mas aquele que bombeia todo o sangue. Está conectado e enraizado através dos nossos vasos sanguíneos. Veja. Os nossos vasos sanguíneos do corpo são conectados como um grande rio, que através do coração bombeia e leva sangue para todo o nosso corpo. Por isso que a saúde de todo o templo se conecta ao nosso coração, que faz fluir todos os líquidos, principalmente a região do ventre, onde estão os rins. Esta igreja estava tolerando Jezabel, a falsa profetisa, e se o coração está contaminado, todo o corpo está. Pois essa chama no candelabro acende todas as demais, pois é a haste central do candelabro. A igreja de Sardes são as nossas emoções. Fica próximo ao umbigo. Todas as emoções são sentidas nessa região. Precisamos vigiar as nossas emoções, pois nosso sistema emocional é enganoso. Pode ser manipulado facilmente por seitas e religiões. As falsas emoções podem destruir a vida de uma pessoa. Esta igreja pensava estar viva, pois a sua fé era puramente emocional, guiada por ventos de doutrinas. Era uma igreja apóstata, cujas vestes estavam contaminadas. A igreja de Filadélfia é o nosso ventre, corresponde ao umbral da porta na visão de Ezequiel. O homem levou-me à porta da entrada do templo e vi água saindo debaixo do umbral do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do sul do templo ao sul do altar. E Jesus também falou à mulher samaritana: quem crer em mim, águas vivas fluirão do seu ventre. Nessa região estão os rins, que se conectam ao coração e bombeia e filtra todos os líquidos do nosso corpo. O rio de vida que vem do trono de Deus vem do alto e desce até o ventre. Filadélfia recebeu a mensagem de uma porta aberta que ninguém pode fechar com pouca força, pois quando o rio de vida flui por essa porta, ele tem grande força. E nós sabemos que se um grande fluxo de água passa por uma porta, é muito difícil alguém conseguir fechá-la. A igreja de Laodiceia corresponde à parte sexual. É uma igreja próspera materialmente, mas pobre, cega e nua espiritualmente. O sentido da palavra luxúria, luxo, riqueza e prosperidade sempre estão conectados. Pedro disse diante da porta formosa: nem ouro nem prata eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A igreja de Laodiceia achava que a prosperidade física deles era a aprovação da parte de Deus, mas o fogo usado por eles era puramente sexual, no sentido simbólico, tal como no culto da fertilidade de Baal e de outros deuses fálicos. Até mesmo o profeta Oséias revelou este pecado de luxúria na antiguidade. Está em Oséias 4, do 6 ao 12. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e não ao vinho novo, o que prejudica o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e, através de um obelisco, recebem a resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. No próximo vídeo, nós veremos o capítulo 3. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.